Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio, o canal. Hoje eu trago para vocês um caso que marcou o Brasil, conhecido como o Massacre de Realengo, quando um jovem, ex-estudante de um colégio na zona norte do Rio de Janeiro, voltou lá em Realengo, no colégio em que ele se formou na 8ª série e cometeu um ataque, um massacre, matou várias crianças com tiros a queima-roupa, um episódio muito triste que marcou com certeza o Brasil com essa tragédia horrível. Antes de começar, já faço aquele convite de que vocês se inscrevam aqui no Calafrio Real. Se inscreve, deixa seu like e também não esquece de tocar o sininho. O sininho ele faz com que vocês recebam notificações de novos vídeos e novos conteúdos aqui no Calafrio Real. Não esquece também de chegar lá no Spotify ou em qualquer outra plataforma de streaming de música para vocês acompanharem o Pods Frio, o podcast do Calafrio que já está disponível, com vários episódios exclusivos, então vale muito a pena, a gente está trabalhando firme nesse projeto, está muito legal, segue nosso perfil lá no Spotify, também deixe um comentário aqui para mim nesse vídeo, dizendo o que vocês querem de conteúdo, ou também sugerindo modificações ou alguma coisa que vocês querem aqui no Calafrio, e também você pode me mandar o seu relato aí, sua história ou sua indicação de caso. Fez tudo, então bora pro caso de hoje, 10 anos do massacre de Realengo. No dia 7 de abril de 2011, Realengo virou uma cidade em luto. Há 10 anos atrás, a escola Tasso da Silveira entrava nos mapas de massacres nacionais conhecidos. O Colégio Tasso da Silveira está localizado em Realengo, na zona norte do Rio de Janeiro, e lá um estudante chamado Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, decidiu que faria um retorno à escola, em média 10 anos após a sua formatura no ensino fundamental. E essa visita ela tinha um intuito que não era nada bom. O Wellington premeditou um crime, um massacre na escola para se vingar da sua época de bullying, solidão e tristeza ocorridas naquele mesmo colégio. O Wellington ele era filho adotivo de Diceia Menezes de Oliveira. Ele era o 5º filho da Diceia. Ele era o caçula de 5 irmãos e havia sido adotado ainda bebê. A mãe dele biológica tinha vários problemas psicológicos e já tinha tentado se matar anteriormente. Então, como o Wellington ele era um filho mais novo ali em comparação com os outros irmãos dele, a relação deles não era muito próxima, mas ele tinha a mãe dele, a Diceia, como uma grande inspiração e a pessoa mais próxima na vida dele. O Wellington ele era descrito como um rapaz muito calmo pelos familiares dele, também como tímido e uma pessoa de difícil relação, assim. Ele não criava grandes vínculos e passava a maior parte do tempo dele no quarto, acessando a internet, que posteriormente descobriu-se que ele acessava vários fóruns violentos e também como manipular armas e atirar e coisas afins. Então, no dia 7 de abril de 2011, o Wellington voltou lá no colégio, como eu disse anteriormente. Ele entrou pela porta da frente, conversou ali na secretaria, disse que ele era um palestrante. O Colégio Tasso da Silveira estava completando 40 anos naquela época, então eles estavam fazendo umas espécies de homenagem em que eles convidavam alguma pessoa que tinha estudado lá anteriormente para conversar com os alunos e tal, que é bastante legal. E, ao que tudo indica, o Wellington ele entrou lá dizendo que ele era palestrante nesse caso. Então o Wellington conseguiu livre acesso ali para entrar no colégio, e dentro da mala que ele carregava em sua mão haviam 2 revólveres que ele comprou por em média R$ 1.500. Existem relatos inclusive de que o Wellington encontrou uma professora dele e que ao encontrar ela ele cumprimentou-a e também deu um beijo na testa dela. Não sei se isso é fato, mas alguns jornais divulgaram essa informação. Além disso também, segundo testemunhas, o Wellington também pediu um histórico escolar ali da época que ele estudava no Tasso da Silveira. Isso fazia parte ali dessa demonstração de um aluno que estava retornando ao colégio. Então Wellington se dirigiu ao 2º andar, onde ele entrou na sala da 8ª série, de manhã ali por volta das 8h da manhã, e lá ele esperou com que todos os alunos entrassem. Tem imagens de segurança desse momento. Inclusive 2 alunos eles ficam olhando meio desconfiados para aquele homem com uma mala na mão. Então tranquilamente o Wellington tirou 2 revólveres da mala, um calibre 38 e outro 32,7,
e começou a sangue frio a atirar livremente contra os alunos da oitava série. Ele também revelou um dispositivo no cinto chamado Speed Loaders, que é um tipo de carregamento de munição rápida ali para trocar de bala na arma. Então ali, naquela manhã de 7 de abril, o Wellington ele começou a disparar contra crianças de média 13 a 15 anos de idade livremente na sala. Enquanto os meninos eles eram atingidos nos braços e pernas, as meninas quase sempre tinham como alvo a cabeça para mortes fatais, o que no final revelou um número muito maior de mortes das meninas do que dos meninos. Enquanto o Wellington ele recarregava a arma, ele saiu ali da sala e foi em direção a outras salas também, e continuou atirando livremente no colégio. Então, em outra sala, ele direcionou a arma para outros alunos e continuou o massacre, tentando atingir mais alunos, e nisso, vários professores perceberam ali que estava tendo uma movimentação estranha, que os barulhos eram de tiros. Alunos das salas da frente perceberam, começou uma movimentação muito grande de fuga do colégio Tasso da Silveira, então os alunos começaram a correr, desorientados, sem saber muito bem o que estava acontecendo, alguns atingidos, baleados, tentando sobreviver daquele massacre. Alguns professores, inclusive, montaram barricadas nas portas das salas para dificultar com que o atirador entrasse e atingisse mais alunos, e os professores também orientavam com que seus alunos permanecessem nos fundos das salas para tentar protegê-los. Um menino chamado Alan Mendes da Silva, mesmo ferido no ombro e em uma das mãos, ele conseguiu andar mais de 200 metros, encontrar um PM que estava fazendo uma blitz lá no meio da rua e avisar do que estava acontecendo. Então, graças a isso, um grupo de policiais, na verdade, conseguiu chegar lá na Tássio da Silveira e conseguir parar aquele massacre pela metade, enquanto Wellington continuava tentando se locomover pelo colégio e subir para o terceiro andar do colégio Tasso da Silveira. O sargento Márcio Alexandre Alves foi o primeiro PM a chegar no colégio. Ele disse que encontrou o Wellington tentando subir para o terceiro andar, e quando o Wellington viu ele meio que fez assim um movimento de tentar atirar, mas ele não atirou. Então o policial aproveitou esse momento e acertou o Wellington na perna e também na barriga. E nesse momento o Wellington viu que ele não teria como continuar o massacre e, segundo os policiais, ele mesmo atirou contra sua cabeça, se matando. Com isso, conseguiu se render o Wellington e o massacre se encerrou. E o massacre se encerrou com uma triste notícia de que 12 alunos do colégio Tasso da Silveira haviam sido mortos pelo atirador, ex-aluno do colégio. Dentre esses 12 mortos, 10 deles, grande maioria, eram meninas e 2 dos estudantes eram rapazes. Todos eles tinham idades entre 13 e 15 anos. Dos, em média, 62 tiros disparados por Wellington, 4 atingiram uma jovem chamada Tayane Tavares Monteiro. Ela só tinha 13 anos na época. Quando ela percebeu que tinha sido atingida, ela se fingiu de morta e por isso Wellington parou de atirar nela. Só que depois, posteriormente, quando a Tayane tentou se levantar, ela não conseguiu. Ela ficou paraplégica e perdeu os movimentos da perna. Uma das balas havia se alojado na coluna da Tayane, então ela não estava conseguindo se levantar e ela não sabia naquele momento, mas ela estava paraplégica. Depois disso, a Tayane ainda passou mais de 2 meses internada no hospital e passou por vários problemas de saúde, mas ela sobreviveu e ela é um dos maiores símbolos do massacre de Realengo por ter sido uma sobrevivente, uma lutadora, né? Que teve aí uma marca desse massacre para a vida inteira. Hoje em dia ela cursa direito e tem ainda o sonho de ser juíza um dia. Na época foi um choque para o Brasil inteiro, porque esse tipo de massacre ocorre muito nos Estados Unidos, principalmente, também em outros países. A partir desse caso foi se estudar um pouco mais do caso e saber um pouco mais sobre o Wellington, sobre a vida dele. Descobriu-se então que ele tinha vários problemas. Ele visitava vários fóruns sobre crime, sobre grupos extremistas, até chegou-se a desconfiar que ele fazia parte de algum grupo extremista, mas não se encontrou-se nenhum tipo de prova que evidenciasse isso, mas ele visitava muita coisa relacionada com arma, com violência e tal. Ele gravou alguns vídeos falando sobre o porquê de fazer aquilo, sobre
ele ter sofrido bullying e ele querer se vingar em nome das pessoas que sofriam bullying, eram mais fracas e tudo isso. Além disso, também a morte da mãe dele foi tida como algo que auxiliou, né, nesse problema que ele já tinha, que era algo muito sério e que com o bullying também se propagou ainda mais, deixou ele mais fragilizado. Então foram séries de coisas que acabaram resultando em um comportamento psicológico muito debilitado. Ele não tinha amigos, ele só vivia na frente do computador, ele não tinha com quem conversar, ele sofreu bullying, então ele tinha já uma visão do mundo muito negativa, o que acontece com muitas dessas pessoas que desenvolvem graves problemas psicológicos e que ocasionam tanto mal para as pessoas. Inclusive ele escreveu algumas cartas falando sobre tudo isso, ele fez posts no Orkut, segundo reportagens da época. Além disso, também ele gravou alguns vídeos falando de como deveria ser elaborado todo o processo dele de enterro, que teriam que ser pessoas puras, porque ele era puro, ele era virgem, e não poderiam pecadores tocar no corpo dele e tal. Mas no fim o que aconteceu foi muito diferente, ele foi enterrado numa cova, não teve nenhum familiar que foi lá, não seguiu nenhum desses procedimentos que ele tinha pré-orientado para que fossem feitos como último pedido. Inclusive nesses vídeos que ele gravou tem um deles que ele aparece com uma barba assim, bem longa, daquele estilo meio terrorista, mas parece que ele tinha pensamentos e se identificava com esses grupos extremistas. Então ele estava até com um visual bem parecido, mas no vídeo que ele aparece no dia ali do massacre, antes do massacre acontecer, ele já aparece sem barba e tal, principalmente porque ele queria parecer confiável, parecer alguém que passasse despercebido, sem grandes características peculiares, né? Então, gente, é um caso muito triste que evidencia também o problema que o bullying pode causar, não que o bullying seja o principal fator, mas ele contribuiu muito, aí nesse caso ele mesmo deixou explícito, causa transtornos, causa sim traumas e coisas que as pessoas às vezes não conseguem lidar, não são todas as pessoas, mas muitas delas não conseguem lidar com todo esse trauma e toda essa perturbação. Em 2015 foi inaugurado um monumento em homenagem a todas essas crianças que foram mortas no massacre de Realengo. Foram feitas estátuas de bronze com a fisionomia das crianças mortas, porém a família de uma das vítimas não quis que a imagem dela fosse reproduzida, então essa menina ela foi uma das que não foi reproduzida, mas todas as outras crianças foram homenageadas nesse monumento que fica ao lado ali do Colégio Tasso da Silveira. Pessoal, é um caso muito triste, é um caso realmente que não pode ser esquecido, que fala sobre saúde mental, sobre bullying, sobre várias outras coisas também. Puxa-se muito o papo de feminicídio nesse caso, porque as mulheres, as meninas, né, foram o grande alvo ali do Wellington, por ele projetar essas experiências anteriores de rejeição que ele sofreu no passado. Então é muito importante que a gente não esqueça desse caso, que completa 10 anos agora em 2021. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse caso, de saber um pouquinho mais sobre essa história, de talvez conhecer essa história e também relembrar que isso aconteceu faz já 10 anos e as vítimas continuam assim sendo símbolo dessa violência, desse massacre terrível que aconteceu aqui no Brasil e marcou história. Se vocês gostaram, deixem o like, também se inscrevam aqui no Calafrio. Não esquece de compartilhar com amigos de vocês que gostam de saber um pouco mais dessas histórias também. Comentem aqui casos interessantes que vocês acham que são legais e que não são também muito conhecidos. Então é isso, pessoal. Um beijão para todo mundo. Até mais. E é Calafrio.